Ir a restaurantes, shoppings, festas familiares e ver crianças e adolescentes mexendo no celular ou no tablet, hoje em dia é muito comum. O que fica de questionamento é até que ponto isso é saudável? Qual é o limite para toda essa exposição? No episódio de hoje é para você, pai, mãe responsável por crianças e adolescentes, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Qual é o impacto dos tablets e das telas na saúde ocular e as doenças associadas? Olá, estamos aqui com o Conecta Med, seu podcast sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jéssica Calisto. Hoje a gente está aqui com a doutora Pérola Gruppenmacher Yankelevich. Isso. Formada pela Universidade Federal do Paraná, mestre em cirurgia pela PUC e atua como oftalmologia pediatra. Ela é chefe do serviço do Pequeno Príncipe e do Hospital Evangélico Mackenzie. Obrigada, doutora, pela participação. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com a doutora, tá? E pra gente começar, doutora, queria saber, após o nascimento, quando que a criança começa a enxergar com cores, tem uma visão nítida, como que é a formação da visão ali da criança? Então, a criança começa a enxergar não quando nasce. Quando nasce, a visão é muito rudimentar, porque as células da retina ainda não estão formadas. E a parte do sistema nervoso central também ainda não está pronto para poder identificar essas imagens. Então, a criança, cada mês que passa, começa a ver um pouquinho mais nítido. A parte de visão de cores, que você perguntou, começa ao redor do 3º mês de vida, com as cores primárias. Com o laranja, com o vermelho, amarelo, o verde, cores cheguei, que a gente brinca. Cor neutra só mais tarde, depois dos 5, 6 meses de idade. E cada mês que passa, a visão fica mais nítida, começam a ver mais detalhes, até chegar próximo de 1 ano, quando a visão já está praticamente formada. Então, aquela história de a criança nasceu, ela tá vendo o pai e a mãe, não existe. Não, aquilo a gente chama... os pais sempre acham que a criança está olhando e está... Né? É mais pelo cheiro, pela voz, né? Então, é aquele sorriso social que a criança tem. No princípio, tudo borrado, né? Tudo borrado, é um borrão quando eles nascem. E quando seria o ideal para fazer a primeira consulta no oftalmologista? Bom, por lei hoje, nós temos o teste do olhinho que tem que ser realizado ainda no hospital, quando nascem na maternidade, que identifica, assim, alterações grosseiras de malformação ocular. Por exemplo, uma catarata congênita. Então, já daria para ver nessa fase, né, do nascimento. A gente tem pedido que esse teste seja repetido mais ou menos aos 3 meses ou, no máximo, aos 6 meses de vida, com exame completo do fundo de olho, com dilatação, para a gente ver se está tudo certinho a formação. Depois, estando tudo certo, com 1 ano ou 1 vez por ano, até a fase de adulto. Então o segmento seria anual a partir de 1 ano de idade. A partir de 1 ano anual, desde que o primeiro exame esteja tudo certo. Tanto no consultório quanto a nível SUS, que a doutora trabalha, quais são as queixas mais comuns por parte das crianças e adolescentes? Dor de cabeça, coceira nos olhos, olho vermelho. E a gente tem visto muito aumento de graus, né, de óculos, de vícios de refração, ou não enxergo. E essa tanta dor de cabeça quanto esse aumento de grau tem relação com a exposição a telas, a celular, esse aumento de estímulo? Veja, existem doenças que aparecem já quando a criança nasce. Essas podem piorar com o uso das células e estímulos luminosos de telas. Mas o que a gente tem visto desde a pandemia, e foi assim um boom após esse período que a gente ficou muito trancado em casa, foi o aumento da miopia em crianças. Alguns casos também a gente percebeu muito, em algumas situações, piora de estrabismo, porque o fato de ficar focando só de perto na tela tanto fez o aumento da miopia como piora de estrabismos latentes ou já manifestos. A gente vai falar um pouquinho de estrabismo um pouco mais para frente. Queria que a doutora só explicasse rapidinho o que seria a miopia e o que a tela, piora, por que a tela piora esse quadro? Então, existem diversas pesquisas, diversos trabalhos, e o que a gente vê? Miopia, pela definição, é um olho que é maior no comprimento do que deveria ser. Então, o foco se dá antes da retina, é isso que as pessoas decoram. Então, o paciente míope, ele vê muito bem de perto, mas ele não vê muito bem de longe. Com o advento das telas, a proximidade da tela faz com que a gente focalize muito mais perto
e não trabalha essa visão de distância. Então, o que estão mostrando em alguns trabalhos é que o fato de ter o foco só à distância curta faz o crescimento do olho aumentar. E o fato de vocês não trabalharem com a visão de distância, que seria a visão de longe, faz com que o cérebro não é que esqueça essa visão, mas fique menos propenso a compensar pequenos defeitos. Então, uma visão que já precisava ser um pouco mais estimulada, com a tela ali perto, acaba ficando pior. Isso. E quais as outras patologias, as outras doenças que podem ser agravadas com o uso de tela? O que a gente tem percebido muito, eu que trabalho em um hospital que tem as outras disciplinas juntas? Muito caso de alteração de comportamento nessas crianças depois da pandemia, autismos, um diagnóstico muito mais frequente de autismo, agressividade. Tem crianças que são susceptíveis, por exemplo, a uma crise de convulsão, que o uso da tela constante também desencadeia. Falta de sono, insônia, agitações. E a gente vê que as crianças que ficam muitas horas na tela, elas perdem um pouco dessa questão do cognitivo, de aprender, por exemplo. Por que eu vou aprender a ler um livro se eu tenho tudo no áudio no celular ou na tela? Então, o que tem se percebido é que as crianças, com o advento das telas, eles aprendem muito mais. Eles recebem muita informação muito rápido, quer dizer, o cérebro delas fica trabalhando demais, mas é muito fácil, eles não têm que fazer força para descobrir as coisas. Então, isso causou um atraso bastante importante, eu acho que principalmente na fase de leitura, na fase da motilidade fina da escrita, porque para eles é muito mais fácil ver e escutar do que ter que fazer o trabalho, né? Mais prático, né? Fica um pouco preguiçoso. Com certeza. E, doutora, existe um tempo máximo para as crianças ficarem na tela? A partir de que idade é permitida a tela e qual seria o tempo? Então, pelo Conselho Brasileiro de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam que até 2 anos, que é a fase que está formando o cérebro da criança com mais intensidade e também a visão, que a gente já falou, que não seja usado nada de telas, que isso seja totalmente proibido. E a gente vê muito o contrário por aí, muito. né? A partir dos 2 anos, então existe uma regrinha assim, dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora por dia. A partir dos 6 anos, até 2 horas por dia, até a fase de adolescência. No máximo 3 horas depois de adolescente. Mas não é o que a gente vê. Inclusive, a gente vê muito assim que escolas estão cada vez estimulando mais, e durante as aulas da escola das crianças maiores, só se usa tablet. Às vezes não tem mais caderno e livro, né? Isso, tudo no audiovisual. Então, eu vejo muita criança, até de 2 anos, às vezes até neném no consultório, querendo pegar o celular da mãe com o dedinho, assim, já quer passar com o dedinho. Então, a gente vê que está acostumado a usar e que não é o normal. Porque nessas fases menores, as crianças têm que aprender a se defender, têm que aprender a explorar, têm que aprender a brincar, a aprender a segurar um lápis, um papel, a brincar com a boneca. E é muito mais interessante ficar vendo aquela coisa luminosa, aquelas musiquinhas, aqueles desenhos, do que eles terem que fazer alguma coisa por si. A gente até percebe em consultório, quando vai fazer atendimento em criança, que muitas delas só permitem o exame se coloca a tela ali, Sim. Né? Não querem pegar brinquedo físico, só com o celular mesmo. Porque tem aquelas musiquinhas em criança muito pequena que já chama a atenção, mas põe a musiquinha que daí ele se acalma. Então, você imagina que isso está sendo um processo de repetição. E diz que esse estímulo cerebral da criança deixa as informações e as coisas muito rápidas e faz muita... É um aumento muito grande da serotonina também. E aí essas crianças começam a ficar mais dependentes, porque elas se sentem melhor, porque elas atingem um patamar de ficar gostosinho, não sei o que, mais rápido. Então, para eles é mais fácil também uma mãe dar um celular para a criança do que sentar no chão e brincar. E o que a gente vê muito, se vocês olharem assim, como você falou, em restaurantes, 2, 3 crianças não interagem entre si, fica cada um com sua telinha. E se vocês observarem também, muitas vezes os pais também estão fazendo a mesma atitude. Então, o que acontece? As crianças se espelham, é imitação. Se você tem uma criança em casa que quer brincar, uma criança pequena, e o pai prefere ficar vendo no telefone, ele também quer o telefone.
né? Então, eles imitam. Então, o que a gente precisava é que essas crianças voltassem a ser crianças a brincar e deixassem essa tecnologia para mais tarde, né? Em relação à televisão, tem alguma distância que é considerada segura, assim, mínima, para ficar a criança e a tela? Isso é difícil porque hoje tem vários tamanhos de telas de televisão e muitas distâncias de sofás. Então, eu brinco com os pacientes assim, para os pais. Ele tem que assistir televisão sentado no sofá. Onde vocês conseguem enxergar, ele tem que enxergar também. Não precisa chegar lá na frente, não tem por que ficar grudado na tela, né? Se ele tem a acuidade visual normal. Além da dor de cabeça, qual outros sintomas essas crianças costumam apresentar? Piscadeira, piscar sem parar, porque eles sentem o olho mais seco. Alergias que pioram, olho vermelho, né? E as mães às vezes dizem assim, ele fica passando a mão o tempo todo num olho, ou às vezes até para focalizar ele fecha um olho. Entendi. E a questão, voltando um pouquinho para a dor de cabeça, que acaba sendo a queixa mais comum, como que eu diferencio se ela é uma causa oftalmológica? Porque normalmente eles vão no oftalmo direto, achando que é problema visual. Como que eu diferencio se é oftalmológica ou se é de outras causas? Em medicina a gente chama de anamnese, né? Quer dizer, você perguntar e obter essas respostas. A dor de cabeça referente à visão normalmente acontece durante o período do dia. A criança não acorda com dor de cabeça, o paciente não acorda com essa dor de cabeça, ele desenvolve essa dor de cabeça durante o dia quando ele está forçando. Então, é mais comum no final do período escolar, depois de ficar muito tempo na tela, e aquela dor de cabeça que não tem uma intensidade tão forte, ela é mais constante e mais chatinha. E às vezes a mãe diz assim, ele dorme um pouquinho, passa. Quer dizer, ele descansou um pouquinho, passou. Nem sempre precisa da medicação. Quando você tem alguma outra causa, muda o padrão da dor de cabeça. Por exemplo, uma sinusite, uma rinite crônica, criança com respiração bucal, eles acordam com a dor de cabeça e depois vai melhorando. Então, a gente tenta associar com umas boas perguntas e boas respostas. E para tratamento de sintomas? O primeiro passo é a redução, né, da exposição às telas. Tem a questão de óculos para alguns casos. Certo. Quais as outras formas de tratamento no dia a dia? O que a gente costuma orientar? Não deixar aproximar a tela muito perto. Sempre brincar com o bracinho esticado, se for o caso de usar, ou apoiado na mesa, desde que a criança fique na distância correta, né? É melhor telas maiores do que telas menores. Então, o celular é a pior para a criança pequena. Melhor seria se ele tem que assistir um filminho, assistindo na televisão. E piscar, lembrar eles de piscar, porque o movimento do piscar diminui muito com telas, quanto menores, menos vezes a gente pisca. E fazer intervalos. Então, por exemplo, 1 hora por dia, que é liberado pela Sociedade de Pediatria, não precisa ficar 1 hora direto. Fica 15, 20 minutos, vai fazer outra atividade, depois mais 15, 20 minutos. Faz intervalos, porque o olho relaxa a musculatura, a criança se distrai com outra coisa, daqui a pouco pode retornar ao uso. E em questão de estrabismo, o uso de telas pode levar ao estrabismo? É uma das causas ou não tem muita relação nesse quesito? Veja, Jéssica, a gente tem estrabismos causados por problemas de óculos. Então, aquela pessoa que não corrige, que não está sendo tratada, ela pode piorar o estrabismo pelo uso de uma tela. Principalmente, como eu expliquei, celular é muito próximo. Então, os olhos fazem uma convergência. Então, imagine uma criança que já tem um pouquinho de desvio convergente e que fica horas olhando para perto, ele fortalece o músculo que puxa o olho para perto. Então, ele vai piorar o estrabismo convergente. Então, essas crianças, às vezes, não tinham, segundo os pais, estrabismos e depois começaram a ter. Quando eles vão olhar longe, que teria que relaxar essa musculatura, o músculo não consegue relaxar e começa a piorar o estrabismo. Então, existem os estrabismos que já são latentes e que estavam compensados e que com o uso de telas descompensam. E, com certeza, aqueles pacientes que já têm estrabismo perceptível, tanto de um jeito ou de outro, pioram porque não tem uma tensão constante e uma musculatura que cansa. E daí ele toma uma posição alterada, né, dos olhos. A gente sabe que existem muitas formas de estrabismo, mas para o pessoal de casa, de uma forma mais ampla, quais os tipos que tem e quais os mais comuns no dia a dia? Então, vamos lá.
Existem aqueles estrabismos que são normais, que a gente chama de fisiológicos na criança recém-nascida. E aqueles movimentos que a gente diz que não olha vai uma hora para cima, uma hora para o lado, mas que depois retorna ao normal. Então, até 6 meses, 7 meses, justo porque a visão ainda não é boa e o cérebro também não consegue esse controle, esses estrabismos ocasionais são normais. Estrabismo fixo, quer dizer, um olho que nasce torto e está sempre torto. Esse já é patológico desde que nasce. Aí nós temos classificações, então, dos congênitos, que a criança nasce com estrabismo, ou dos adquiridos. Os estrabismos, eles podem tomar posições do olho, tanto para dentro, que é o estrabismo convergente, quanto para fora, que é o divergente, e até os verticais, em que o olho sobe e o outro não. Então, a classificação seria de acordo com a posição do olho e a época que apareceram. A gente sabe que é muito individual, que depende do tipo, do paciente, mas muitas pessoas chegam já querendo fazer cirurgia e nem sempre é o método mais adequado. Quais os tratamentos que a gente pode lançar a mão para o paciente que tem estrabismo fora a cirurgia? Então, veja, estrabismo quer dizer posição fora um olho não paralelo com o outro. Agora, na criança pequena, justo porque o cérebro ainda é imaturo, o cérebro se defende esquecendo de usar um dos olhos. Vamos lá. Se um olho está olhando reto e outro está olhando para a janela, por exemplo, e o cérebro da criança está mandando olhar para a pessoa que está na frente, o olho que está olhando para a janela, deveria existir uma imagem dupla para a criança, mas o cérebro da criança joga fora essa imagem da janela porque ela não quer olhar a janela, ela quer olhar para o pai ou para a mãe que estão na frente. Isso cria um vício que nós chamamos de supressão a nível de córtex cerebral. Então, não adianta eu operar uma criança cedo, por estética, se um dos olhos não estiver sendo desenvolvido igual ao outro. Por exemplo, usa tanto um olho só que o outro fica fraco, fica preguiçoso. Se eu não ensinar o cérebro desta criança a enxergar com o olho preguiçoso, o resultado cirúrgico não é bom e o cérebro não vai reconhecer esse olho na posição correta, ele vai continuar sendo um olho fraco. Então, nós temos que lançar mão das ferramentas para fazer o cérebro aprender a usar os olhos, mesmo que separados, para depois poder unir, no caso que tenha indicação cirúrgica. Muitas vezes a gente consegue a correção somente com óculos e com o uso do tampão. E outras vezes não é suficiente, daí também vai ser usada a cirurgia. Então, o mais importante na criança pequena, para nós oftalmologistas, não é o bonitinho, o olhinho reto. É sim ensinar a criança a enxergar com os 2 olhos. Até que idade eu tenho para fazer o cérebro entender e forçar o olho a enxergar? Até a maturidade, essa plasticidade neurológica que ocorre até ao redor dos 8 anos. Então, 7, 8 anos, o cérebro da criança, teoricamente, já aprendeu tudo o que deveria. Então, se eu pego uma criança pequenininha e começo a tratar, eu tenho muita chance de reverter e de ensinar o cérebro a usar o olho. Mas se eu pego uma criança já de 10, 12 anos que não aprendeu a usar aquele olho é mais fraco que o outro, o cérebro dela já é adulto. Então, o período é muito curto. Se a gente imaginar que 7 anos de vida, às vezes a criança vai no médico com 5 a primeira vez, ela já perdeu 5 anos dos 7, né? Então, a gente tem que tentar fazer o mais precoce possível. Após os 7 anos, até ali 8, acaba sendo, então, uma correção mais estética. Mais estética. Tudo que tinha para enxergar, já enxergou. Sim. E quando a gente tem desvios dos 2 olhos, a parte cirúrgica, qual que você escolhe operar? Opera os 2? Depende do desvio, do valor do desvio que a gente consegue medir, qual é o músculo que está mais fraco e qual é o músculo que está mais forte. Então, tem casos que a gente opera um olho só, tem casos que nós temos que operar os 2. Então, depende muito do desvio, se ele é para fora, se ele é para dentro, se tem um olho que é dominante ou não, se os 2 estão enxergando bem ou não, para a gente poder planejar. E existe a possibilidade do retorno do estrabismo, menor que seja após a primeira cirurgia? Existe, porque a gente opera, veja, um músculo é uma coisa que está sempre trabalhando. Então, você faz uma fisioterapia, ele pode ficar mais forte ou mais fraco. Então, se a gente opera cedo, com uma visão boa, a chance de ficar bem esses 2 olhos casados é ótima.
Mas se a gente opera um olho que não enxerga, ele tende com o tempo a voltar ao desvio. Entendi. E a respeito, doutora, de para os pais, assim, ficarem atentos. As crianças maiores acabam tendo queixas, dor de cabeça, não estou enxergando. E para os bebezinhos, como identificar? Existe algum sinal que o pai e a mãe olhem para a criança e vejam que é o sinal de alerta para levar um oftalmologista, que tem alguma coisa errada nos olhos? Pelo estrabismo? Pelo estrabismo ou outras doenças? Principalmente a criança que vira os olhos já é um sinal, né? Que tem o estrabismo já é um sinal que alguma coisa não está boa. Fechar ou ocluir um olho, às vezes criança pequenininha vai olhar alguma coisa e aperta um dos olhos, já está dizendo que esse olho está incomodando. Pode ser só um defeito de óculos ou pode ser até um desvio, né? E os exames de rotina. Esses exames são muito importantes porque como a criança não fala, o médico consegue identificar. Mas como é que eu sei se meu filho está enxergando bem com os dois olhos? Então, existem testes até básicos para fazer em neném que a gente consegue saber se os dois olhos têm uma acuidade visual parecida. Por exemplo, se o neném está olhando um brinquedo e eu tampar um dos olhos e ele não mostrar nenhuma reação, é sinal de que o olho que ficou aberto está enxergando. Uhum. Se eu fizer a mesma coisa com o outro olho e a criança não reclamar, tiver a mesma reação, os dois são parecidos, pelo menos. Mas se eu tampo um olho e a criança chora, tira a mão, você faz várias vezes esse teste e a criança sempre reclama do mesmo olho, sinal de alerta. Fotografias, que muita gente perguntou, né, sobre os tumores de criança, tudo. Reflexos diferentes quando você faz uma foto, principalmente com flash. Sem flash não vale. Se esse reflexo da pupila é diferente de um olho para o outro, leve ao oftalmologista. Então, até o caso do que ficou mais famoso, o retinoblastoma, né, por causa do Thiago Leifert, foi descoberto por causa disso mesmo. Isso né? mesmo. Então, não é toda a imagem branca que quer dizer um tumor. Os pais têm que ficar bem tranquilos, né? Mas, assim, às vezes até muita gente procurou nessa época porque olhava uma foto ou outra e parecia um reflexo diferente. Às vezes a criança não está olhando para a máquina, está olhando para o lado. Então, o reflexo não é exatamente igual dos dois lados. Então, a gente pede assim, repita a foto, olha de novo, percebeu, está cismado, leve. E das doenças mais comuns ali na infância, qual delas puxa da herança dos pais? Meus pais têm estrabismo ou têm miopia, eu vou ter isso também? Nem sempre vai ter, mas tem mais chance de ter. Então, pais que são altos míopes, os filhos têm mais chance. Pais que têm estrabismo, os filhos também têm mais chance. Pais que têm um olho preguiçoso, é também genético, pode ter na criança. Doenças mais tardes da adolescência, no final da adolescência, como ceratocone. Então, existem alguns indícios que a gente tem que cuidar. Outra pergunta muito comum no consultório. Meu filho é daltônico, né? Então, às vezes, tem história de daltonismo na família. Vamos fazer o teste na criança. Pesquisar. E, doutora, tem algum caso que foi marcante para a doutora de consultório, de paciente de estrabismo, que achou que não ia ter resolução e no fim surpreendeu? Teve alguns, mas tem um que me marcou muito, que veio uma vez uma mãe com 4 filhos. E a história dela vinha de rotina, né, para examinar. E uma das meninas não enxergava de um dos olhos. Tinha uma visão de 10% nesse olho e praticamente 100% no outro. E essa mãe, ela chorava no consultório, porque ela dizia assim, mas eu levei meus filhos, eu levo todos os anos. E essa menina já tinha de 7 para 8 anos. Já na idade limite. Limite do tratamento. Daí eu disse, olha, nós temos, como ela tem diferença de grau muito grande entre um olho e o outro, nós vamos ter que colocar esse óculos para estimular. Mas a senhora quer tentar ainda fazer alguma coisa, vamos tratar. E pusemos o tampão nessa menina já grande, né? E a mãe foi assim, ela vai fazer e eu vou forçar e ela vai entender que ela tem que fazer. E a menina fez e melhorou a visão, praticamente voltou em 100%. Surpreendeu, então todo mundo. Ela tinha diferença muito grande de um olho para o outro, mesmo com 8 anos, ela usou tampão até os 10 anos, 11. Depois usou lente de contato e quando ela ficou maior, ela fez a cirurgia refrativa e zerou o grau desse olho também. E hoje ela é dentista, quer dizer, ela tem uma visão boa de profundidade e tudo. Pra gente feliz. não perder as esperanças, né? Pois é. Mesmo o depois cérebro da dela idade. não era tão maduro, não.
sempre tem que tentar, né? Com certeza. E, doutora, para finalizar aqui, a gente tem um quadro que é Não Deixe para Depois. É um quadro que a gente pede dicas para os convidados de hábitos saudáveis que a doutora tem e pode dar como dica para o pessoal que está em casa. Não deixe para depois. Então, vamos falar da oftalmologia. Primeiro, fazer os exames de rotina, tá? Higiene. Um hábito muito saudável que eu falo para as meninas, principalmente as adolescentes, questão de maquiagem. Lembrar que maquiagem é igual escova de dente, que não se compartilha, para não dar doença em toda a turma da escola, né? Hidratação. E o que eu recomendo no geral? Viver a vida, porque às vezes de um minuto para outro muda a nossa vida e tem que aproveitar tudo que a gente tem direito. É verdade, doutora. Muito obrigada pela participação, foi um prazer ter aqui com a doutora. Queria agradecer o pessoal de casa que está ouvindo. Compartilha com seus amigos e com seus familiares e até o próximo episódio.